Voltamos, senhoras. Sejam muito bem-vindas de volta para a nossa segunda parte. Bem, vamos lá. Nessa segunda parte, nós vamos falar sobre margens. Essa aula é mais curta, tá? A primeira parte foi mais comprida, porque nós tínhamos mais indicadores e eles eram mais complicados. E essa segunda parte ela é um pouquinho mais simples, porque agora a gente já sabe onde pega essas informações, também são menos indicadores. Nós temos 4 indicadores específicos, tá? Então, nessa segunda parte, nós vamos ver aí as margens da empresa. Então, a gente vai falar dos indicadores de eficiência. Basicamente, eu nem fechei a tela aqui, eu deixei porque a gente vai usar a mesma tela. Basicamente, agora nós vamos falar deste grupo aqui, ó, de indicadores. Este daqui. Aí, cadê? Aqui, ó. Indicadores de eficiência. Nós vamos falar desses 4 carinhas aqui, ó. Margem bruta, margem EBITDA, margem EBIT e margem líquida, tá? Então nós vamos falar desses 4. Na próxima aula nós vamos falar desses últimos 2 aqui, últimos 2 grupos, que é em rentabilidade, crescimento, e vamos fazer mais comparações também, tá? Então agora na segunda parte nós vamos fazer aí os indicadores de eficiência. E já reparem que, como eu disse anteriormente, na primeira parte da aula, aqui nós estamos repetindo as informações de indicador de eficiência atual com 2024, porque ainda não saíram as informações de 2025. Essas informações só vão sair lá no final do primeiro trimestre de 2025. Tá? Então, aqui nós estamos olhando atual referente a 2024. Sempre vamos olhar os anos anteriores, porque vai trazer muito mais informação para a gente e sempre vamos comparar com outras empresas, certo? Vamos então entender os indicadores de eficiência. Este grupo de indicadores tem o objetivo de medir o quanto uma empresa é eficiente na geração de resultados financeiros através do seu dinheiro. Então, quanto que a empresa é eficiente para fazer mais dinheiro? Podemos dividir este grupo em margem bruta, margem EBITDA, margem EBIT e margem líquida. Vamos conhecê-los. Então, imagina que um vai sendo descontado do outro, tá? Guarda essa informação. Uma coisa vai ser descontada da outra. Igual nós vimos o dívida líquida sobre o EBITDA, dívida líquida sobre o EBIT. Aqui é indicador de eficiência, não é mais endividamento. Aqui a gente vai medir quanto a empresa é eficiente para fazer mais dinheiro. Então, nós vamos ter aqui margem bruta. Como regra, empresas com uma grande margem bruta conseguem utilizar melhor seus investimentos para potencializar suas operações. Então, quanto maior esses indicadores, sempre melhor, tá? Desse grupo de 4 indicadores que nós vamos ver agora na segunda parte, todos eles, quanto maior, melhor. Para investidores, significa que os preços finais de venda aumentam mais rápido que os custos, ou seja, que a empresa consegue aumentar seus preços sem perder clientes, porque é uma empresa sólida, já está bem planejada no mercado. É importante destacar que se um negócio apresenta prejuízos de maneira constante, mas que estão em queda ao longo dos anos, essa conclusão pode permanecer. Então, como que é a fórmula da margem bruta? Nós pegamos o lucro bruto dividido pela receita líquida, tá? E aí a gente vai chegar a um resultado. Eu acho que na hora que fui trazer para cá, eu perdi uma parte da informação. Então, eu vou ter que colocar aqui na prática com vocês agora. Peraí. Não tem problema que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso na prática também, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Então, vamos olhar primeiro aqui na Klabin. A margem bruta está em 35,44%. 35,44%. Vamos fazer a conta e descobrir se é isso mesmo. Então, está dando lá 35,44%. Vou deixar marcado aqui embaixo para ver se é realmente isso daqui. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui eu vou colocar um sinalzinho de igual, porque é um dividido o outro. E nós vamos pegar essas informações para vocês verem onde nós pegamos. Então, a gente vai vir aqui no relatório, descer, pegar lá embaixo. Opa! Quais são as informações que nós precisamos? Lucro bruto.
Então, a gente vai pegar o lucro bruto da Klabin. O lucro bruto da Klabin é 6.689.250.000. Vamos colocar isso numa calculadora. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar calculadora. Deixa eu ver se consigo compartilhar essa calculadora com vocês. Ah, consigo, olha que ótimo, consigo compartilhar. Então, vamos pegar a informação aqui na prática. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai copiar esta informação, ó, aqui, vamos copiar, vamos lá na calculadora, vamos jogar ela aqui. Ai, não vai deixar? Poxa vida. Então, já que não me deixa copiar, eu vou escrever o número. Então, vai dar 6 bilhões. Nem precisa colocar aqui o ponto. 6 bilhões. 689 milhões. 689 milhões. E 250 mil. 250 mil. Tá? Dividido pelo quê? Pela receita líquida. Então, vamos pegar a receita líquida. Receita líquida está aqui em cima, ó. 18 bilhões, 877 milhões, 0,50. Então, a gente vai pegar dividido por 18 bilhões, 877 milhões e 0,50 mil. 0,50 mil. 35,43. Tá vendo que tá dando aqui, ó, 0,3543? Para eu transformar isso aqui em percentual, eu faço vezes 100. 35,43. Vamos ver se está certo. Olha só, quase isso, né? Vamos colocar o número aqui para a gente poder arredondar. Então, deu. Eu vou copiar essa informação aqui. Esta informação. E vou colocar aqui. Pronto. Olha só, por que está dando lá na Klabin, aqui em cima? Por que deu 35,44, né? Ó, 35,44. Porque aqui a gente vai arredondar para mais, ó. Então, reparem que é 35,43, mas depois do 3 é 5,8. Então, esse 8 vira 6, esse 6 a gente arredonda para mais. Então, aqui a gente pode colocar 35,44, tá? Então, tá certinho ali o indicador que está aparecendo no status invest, tá certo e tá igual. Certo? Muito bem. Então, aqui é porque estava faltando essa informação. E quanto maior este indicador, melhor. Então, eu mostrei aqui para vocês na prática como é que a gente faz esse cálculo. Margem EBITDA. A margem EBITDA representa os ganhos da companhia baseados apenas em atividades operacionais. Esse indicador expõe de forma relativa a margem de lucro das empresas. Assim, a interpretação do indicador possibilita que os analistas, nesse caso agora eu e vocês, efetuem comparativos entre empresas de diferentes magnitudes, mas de modelos de negócio centrados no mesmo segmento. O que a gente quer dizer aqui com essa parte magnitude diferente? Tá? Eu coloquei essa frase aqui, essas duas palavras de propósito. Magnitudes diferentes são porque são empresas do mesmo setor, do mesmo segmento, mas de tamanhos diferentes. Então, por exemplo, a Klabin é maior do que a Irani e maior do que a Suzano. Tá? Então, assim, maior na quantidade de idade, na questão de produto. Então, eu quero medir também a capacidade entre empresas de magnitude diferente, mas que são do mesmo setor, certo? Então é por isso que eu coloquei aqui que a gente está medindo empresas diferentes. Como que a gente faz a margem EBITDA? A gente vai pegar, então, o EBITDA dividido pela receita líquida. Então, lembra que na primeira parte da aula a gente já pegou EBITDA e a gente já pegou receita líquida? A gente vai fazer a mesma coisa de novo. Então, a gente vai pegar e vai fazer esse cálculo novamente. Né? Novamente não, a gente vai pegar as mesmas informações. Então, primeiro, o que a gente vai precisar pegar? Pela nossa apresentação, a gente vai precisar o EBITDA, depois a receita líquida. Então, deixa eu descer aqui. Ó, EBITDA, 6 bilhões, 82 milhões, 020 milhões. Vou trazer para cá. 6 bilhões, 0
82 milhões, 0,20 milhões, dividido agora pela receita líquida. 18 bilhões, 877 milhões e 0,50 mil. Igual a 0,3221. 0,3221 vezes 100, 3221. Vamos comparar com o que está lá na nossa apresentação. Aqui, ó. Vezes 100, 32,21. Aí você arredonda a terceira casa, que é um 9, então você arredonda para 22, então tá certinho, ó. 32,22. E nesse caso também, neste indicador, quanto maior, melhor. Tá? Então, vimos a margem bruta, a margem EBITDA, e agora a gente vai ver a margem EBIT. A margem EBIT é normal ela ser menor do que a margem EBITDA, porque vamos lembrar o seguinte, EBITDA é o Lagida, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Então, ele tende a ser maior. Quando você desconta a depreciação e a amortização, é normal que a margem EBIT, que vai ser a próxima, ela seja menor. Tá? Então, a gente vai ver se realmente ela é menor. Então, olha só. Margem EBITDA, o earnings, aqui é EBIT, tá? Margem EBIT, deixa eu corrigir aqui, senão eu vou baixar o material errado para vocês. Então, deixa eu sair da tela cheia. Deixa eu corrigir aqui, porque é EBIT. Eu tenho que tirar esse DA daqui. EBIT. Ao vivo é assim mesmo. Margem EBIT, ou Earnings Before Interest and Taxes, ou nosso LAGIR aqui no Brasil, lucro antes de juros e impostos, possibilita que seja possível verificar a capacidade de uma companhia como geradora de caixa, dinheiro na conta da empresa. Assim, quanto mais alta for a margem EBIT de uma empresa, mais eficazes serão suas operações. Entretanto, caso a margem EBIT revele resultados de baixa, pode indicar que a empresa está com lucratividade em baixa. Desse modo, o indicador é usado recorrentemente para comparar companhias do mesmo segmento. E aqui eu vou fazer vamos falar assim, uma comparação, tá? É normal que você tenha ali um EBIT menor do que o EBITDA, porque você teve um desconto de depreciação e amortização. Quando você vê uma grande diferença entre a margem EBITDA e a margem EBIT, aí pode ser algo ruim para a empresa. Agora, quando você vê uma diferença pequena, isso não vai fazer tanta diferença assim, tá? Eu vou mostrar na hora que eu for comparar as empresas com vocês. Então, vamos ver como é que é feito este cálculo. A gente pega o EBIT dividido pela receita líquida. Então, agora a gente volta aqui e pega o EBIT e divide pela receita líquida, tá? Então, a gente fez antes o EBITDA, né? Então, você tinha o EBITDA de 6 bilhões, aí a gente contou a amortização e depreciação, sobrou o EBIT, 4,08 milhões. Então, a gente vai fazer agora este cálculo. Então, qual que é o nosso EBIT? O nosso EBIT é 4 bilhões, 0,85 milhões, 240 mil. Dividido pela nossa receita, que é 18 bilhões, 877 milhões, 0,50 mil. Igual a 21,64 vezes 100, 21,64. Vamos lá na nossa apresentação. 21,64. Tá? Então, o indicador que está aparecendo no status invest está correto também pelo cálculo. Certo? Então, calculamos o terceiro. E o último, agora, é a margem líquida. A margem do lucro líquido possibilita aos investidores uma boa avaliação sobre a realidade financeira de uma companhia. Em caso de margem negativa, é possível concluir que a empresa em questão possui prejuízo, já que tanto a receita quanto o lucro, depois dos impostos, despesas e custos, são levados em conta. No entanto, é importante lembrar que nem sempre prejuízos significam algo negativo, já que existem algumas variáveis que podem causar esse resultado. Então, por exemplo, como eu falei anteriormente, a empresa tem projetos de crescimento,
a empresa está pagando dívidas, ela teve um mês mais fraco, um trimestre mais fraco nas vendas, isso pode fazer que tenha menos entrada financeira e, consequentemente, você vai ter também um resultado menor. Então, isso é aceitável, desde que exista o que a gente brinca como plano de fundo. Eu consigo pegar ali uma relação, eu consigo pegar um relatório, ler e entender que a empresa teve algum problema no período. Então, por exemplo, é bem provável que as empresas da Bolsa, neste comecinho de ano, tenham prejuízos, porque nós estamos com uma taxa de juros muito alta. A taxa Selic está em 12,25. Vai subir na próxima semana para 13,25. Empresas que têm dívidas vão ficar com dívidas mais caras. Não porque elas fizeram mais dívidas, mas é porque os juros da dívida é atrelado à taxa Selic. Então, quanto mais alta a taxa Selic, mais endividadas as empresas vão ficar. Né? Mais endividadas no sentido de os valores de suas dívidas vão ficar mais altos porque os juros dentro das dívidas acabam ficando mais caros. E aí vocês vão começar a entender agora por que a gente fala que a taxa de juros em alta é ruim para a Bolsa de Valores. Porque as empresas que nós estamos analisando aqui, elas pegam dinheiro emprestado com o banco. Então, quanto maior a taxa Selic, mais caro eles vão pagar nesses juros. Tá? Então, o que acontece? Quando você vê uma taxa de juros subindo, igual a gente está vendo aqui no Brasil, as empresas vão ter menos lucro e até mesmo prejuízo, porque elas vão ter que correr para amortizar mais dívida. Lembra que a amortização é pagar dívida? Então, se a empresa ela paga mais dívida, né? Se ela paga ali dentro do Lagida, ela está pagando mais depreciação, amortizando dívida, né? Porque ela quer sair, tirar esses juros que ela está pagando. Ela tem impostos, ela tem taxas para pagar. Quando a taxa Selic aumenta, essas taxas, impostos, depreciação, amortização também vai aumentar. Então, a margem líquida é um reflexo da forma como a empresa cuida do seu financeiro. Se a empresa ela consegue, mesmo nesses momentos de taxa de juros alta, consegue cuidar do financeiro, consegue reduzir custos, aumentar as vendas, ela vai ter uma margem líquida boa. Agora, se a empresa tiver uma margem líquida negativa, esse número vai aparecer com menos na frente, menos 10%, menos 5%. Significa que a empresa ela está passando por alguns problemas. E a gente tem que entender se é um problema da empresa, do setor ou da economia. Hoje, muita coisa que a gente está vendo nos resultados das empresas não está negativo porque as empresas são ruins, senão elas não existiriam há tantos anos. Os resultados não são tão bons porque as empresas estão mais endividadas por causa do aumento dos juros. Se as empresas têm aumento nos seus juros, elas não contratam, elas não produzem e, obviamente, elas não vão ter tanta venda e nem tanto lucro. Tá? Então, a empresa consegue, mesmo nesse momento agora de inconstância financeira, um Brasil com uma taxa tão elevada, com um dólar tão elevado, ela consegue se manter com margem líquida positiva, mesmo descontando margem bruta, margem EBITDA, margem EBIT, ela é uma empresa saudável, tá? Mesmo que ela tenha endividamento. Então, olha só, como que a gente faz o cálculo da margem líquida? A gente pega o lucro líquido dividido pela receita líquida vezes 100. Então, lá no Status Invest, está mostrando que a Klabin ela está com um resultado na margem líquida. Vamos pegar lá a margem líquida. Ó, aqui, ó. Ela está com uma margem líquida mostrando aqui de 10,93. Vamos fazer o cálculo para ver se realmente está correto. Ali pela apresentação você pode ter visto que não, né? Que está incorreta a informação. Então, vamos pegar aqui, ó. Como que é a fórmula? Lucro líquido dividido por receita líquida. Então, vamos pegar o lucro líquido. Onde está o lucro líquido? Você vai procurar aqui, ó. Lucro bruto, EBITDA, amortização, depreciação, resultado operacional, lucro líquido. 1 bilhão 874 milhões 200 mil. Vamos passar isso para a calculadora. 1 bilhão 874 milhões 200 mil. Dividido pela sua receita líquida, que é 18 bilhões 877 milhões 050 mil. Igual a 0,0992 vezes 100, 9,93, tá? Então, a gente vai passar para cá.
Ó, 9,928, então a gente arredonda para 9,93. Então, essa é uma informação que no Status Invest está errada, porque lá está aparecendo 10,93, mas na realidade está sobrando 9,93. Então, é um pouquinho menor ali, do que 1% menor do que ele está falando. Ah, Bruno, mas é 1%. É, mas 1% faz diferença. Quando você está fazendo uma análise entre empresas, esse 1% que está aparecendo aqui vai fazer diferença. É por isso que eu falei e volto a repetir. Quando você for fazer análise de ações, olha o indicador que está aparecendo na plataforma, mas também faça o cálculo. Os relatórios geralmente estão corretos, porque ele pega um relatório do último mês. Mas como a gente tem muita oscilação dos indicadores lá naquela parte, é melhor você pegar e você fazer a conta aqui também. E vocês devem ter percebido que, apesar de ser complexo, a quantidade de informação não é difícil de fazer. Porque é só você saber onde você pega cada informação e saber o que é cada informação. Então, você vai precisar, sim, saber o que é o patrimônio líquido, você vai precisar saber o que é ativo, o que é passivo, o que é lucro bruto, lucro líquido, você vai precisar saber o que é receita, você vai entender o que é margem, você vai ter que entender o que é EBITDA ou lagida, você vai ter que entender o que é EBIT ou o que é lagir. Então, isso daqui são coisas que, se vocês conseguirem entender 5%, eu já vou estar muito feliz. Por que eu estou falando isso? Porque isso são coisas, informações que a gente aprende no 4º para 5º ano de administração, no 4º ano de contabilidade empresarial, e a gente não sai sabendo tudo. Tá? A gente não sai sabendo fazendo essas informações. A gente aprende muito mais quando a gente, por incrível que pareça, é investidor. Porque aí você vai ter acesso a mais balanço, você vai sentar, você vai começar a pegar. E como eu disse, aqui a vantagem do Status Invest é que ele te dá artigo de tudo. Então, se você vem aqui no Status Invest e percebe que tem essa aspas do ladinho aqui, todas as vezes que você vê essa aspas, significa que é um artigo para você estudar. Um artigo, ó. Quantos artigos tem aqui para você estudar? Então, o que eu recomendo fortemente para vocês? Mesmo depois que o curso acabar, que você já não estiver mais fazendo o curso, reassista as aulas, pegue os artigos, leia, interprete, tente pegar as informações, me chama no WhatsApp para perguntar também. É claro que vocês vão receber um convite muito interessante lá no finalzinho de março. No final de março, nós vamos convidar vocês, alunas do Rica da Família, para passar para o grupo de reunião de investidoras. O Reunião de Investidoras é um grupo que toda quarta-feira, a cada 15 dias, nas quartas-feiras à noite, a gente tem um aulão, ou a gente faz ali o que a gente chama de reunião de investidoras. É quando a gente olha essas informações também. Então, a ideia é que vocês finalizem aqui o curso, tá? Mas que vocês continuem lá na reunião de investidoras. Ah, eu vou pagar mais por isso. Não, reunião de investidoras para vocês são alunas é gratuito, tá? Então, a cada 15 dias, a gente faz um aulão. Nesse aulão, a gente está falando sobre algum assunto voltado ao financeiro. Então, vocês vão ter mais tempo aí para estudar também. É por isso que a gente gosta da análise fundamentalista. Porque quando a gente fala de análise fundamentalista, você pode estudar isso aqui aos poucos, você não tem que fazer nada correndo. Você não tem que saber essa informação amanhã. Você vai fazer isso aqui, ó, aos pouquinhos. Então, leia essas informações, entenda o que significa cada um desses indicadores, para que você consiga entender melhor também, tá? Então, aqui no nosso material, nesse último indicador, a gente precisa entender que quanto maior, melhor. E aí a gente vai comparar de novo entre empresas. Então, se eu já comparei na análise de valuation, as 3 empresas, na análise de endividamento, eu comparei essas 3 empresas, agora eu também vou comparar aqui nas margens de eficiência da empresa. Então, margem bruta, margem EBITDA, margem EBIT, margem líquida. Quem tiver os melhores, melhor, tá? Então, nesse caso aqui, margem bruta. Quem tem a melhor margem bruta? Suzano. Quem tem a maior margem EBITDA? Suzano. Quem tem a maior margem EBIT? Suzano. E quem tem a maior margem líquida, que sobra lá no final, a gente tem... Aí aqui a gente não vai poder falar 10,93. A gente tem que voltar aqui e falar 9,93. Então, a Klabin ganhou por 9,93. Esquece 10,93, está errado isso daqui, a gente viu lá. 9,93. Mesmo assim, ela ganhou, né? Porque 9,93, 9,59, 7,90. Lembra que na aula anterior a Irani ganhou os indicadores? Agora quem ganhou os indicadores foi a Suzano.
tá? Então, vai ser muito interessante que vocês vão perceber que os indicadores vai ter vencedores diferentes quando você compara, mas você vai ter sempre a Klabin se mantendo em uma outra posição. A gente, às vezes, prefere uma empresa mediana, como o caso da Klabin, do que uma empresa que entrega indicadores de eficiência muito bons, mas não tem indicadores de endividamento tão bons. Ou tem indicadores de valuation bons, mas tem péssimos indicadores de eficiência, ou de lucro, ou de endividamento. Então, aqui, ó, o que interessa para a gente, de fato, é a margem líquida. Olhando, assim, no grosso, quando a gente está fazendo análise, porque tudo isso daqui é descontável. Margem bruta, depois a gente desconta a margem EBIT, depois margem EBIT e sobra a margem líquida. Então, você começa lá em cima e vai descontando coisas, como vocês viram lá no relatório. Você vai descontando aqui várias coisas. Então, você começa com receita líquida, vai descontando custo, lucro bruto, despesa, EBIT da amortização, EBIT, resultado operacional, resultado não financeiro, imposto, lucro líquido. Então, aqui no fim do dia, o que importa para a gente mesmo é o lucro líquido. É claro que quanto maiores os indicadores das empresas, melhor. Mas um outro ponto que eu acho que é interessante a gente levar em consideração aqui também é que, apesar da Suzano ela ter os melhores indicadores, se a gente tirar a Suzano daqui, a Klabin ganha de novo, né? Ganha não, desculpa. Alguns ela ganha e outros ela perde. Então, por exemplo, a margem bruta, a Irani ganha. Na margem EBITDA, a Klabin ganha. Na margem EBIT, a Klabin ganha e na margem líquida ela também ganha, tá? Então, por isso que eu falei que a gente tem que olhar sempre informações de formas separadas e depois fazer análises juntas, certo? Então, como eu disse, essa segunda parte da nossa aula ia ser bem mais curta porque são menos indicadores. O que eu recomendo para vocês? Peguem essa aula, assista de novo, pega os indicadores, começa a analisar de novo, faz o exercício. Aqui a gente está fazendo o setor industrial de papel e celulose. Sabe o que você pode fazer? Faz o setor bancário. Ontem eu passei para vocês lá no grupo a relação das empresas. Lembra que a gente pegou ali Banco do Brasil, Santander, Bradesco e outros dois bancos, Banestes e um outro agora, o Itaú Unibanco? A gente viu que o Itaú Unibanco era o melhor, certo? A gente viu que o Banco do Brasil ficou em segundo lugar. O que você pode fazer agora? Você vai pegar aquele ranking e você vai olhar os indicadores de endividamento daquelas empresas e você vai olhar os indicadores de margens para você ver quem são os melhores, tá? Então fica esse exercício para você fazer e para você já ir testando. Você também pode usar aquele aplicativo que eu mostrei antes para vocês, né? Aquela calculadora de comparação de ações para você ver o ranking, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, quinto lugar. Mas você agora vai saber interpretar a informação, porque quando você puxar dentro do aplicativo lá do Status Invest de comparação, você vai conseguir comparar as empresas e agora você vai entender um pouco melhor o que significa cada coisa, certo? Então vai ser mais fácil para você olhar também. E na próxima aula nós vamos fechar a parte de indicadores com indicadores de rentabilidade e indicadores de crescimento, que é esse último bloco aqui, ó. Esses últimos dois blocos. Esses aqui, ó. Então, semana que vem a gente vai ter indicador de rentabilidade e indicador de crescimento, certo? E aí nós vamos fazer uma comparação final. Aí a gente vai comparar realmente a Irani é melhor, a Suzano é melhor, a Klabin é melhor. Será que a gente consegue fazer essa mesma análise com as outras empresas? Certo? Então, semana que vem, a gente vai finalizar essa parte dos indicadores e vamos aí entrar na nossa parte de revisão para avaliação, tá? Porque, como eu disse, do dia 8 ao dia 13, vocês têm ali o período de avaliação, certo? E algumas das perguntas que vão cair na avaliação são relacionadas aí a esses indicadores, tá? Para vocês já irem se preparando, a avaliação de renda variável é menor, ela tem 10 perguntas. Se eu não me engano, a primeira avaliação de vocês teve 20, essa segunda vai ter 10 perguntas, certo? No total, vocês têm uma avaliação aí de 40 perguntas. Então, 20 da primeira avaliação, 10 da segunda, que é renda variável, e 10 da última, que é a parte de mercado internacional, certo? Então, a avaliação de renda variável vão ser 10 perguntas, abrangendo fundos imobiliários e ações. Então, eu vou trazer 5 perguntas de fundos imobiliários, 5 perguntas de ações, tá bom? Ah, então significa que vão ser 10 perguntas, vão ser muito difíceis. Não. O foco não é isso, porque eu quero que vocês estudem, tá? Vão ser informações aqui básicas, só para entender se vocês estão conseguindo relacionar os assuntos das aulas, tá bom?
Se vocês têm aulas em aberto para assistir ainda, assistam, não acumulem conteúdo, certo? Muito bem. Então, na próxima aula a gente finaliza essa parte dos indicadores e a gente se vê, então, nessa próxima aula do dia 25. A próxima aula é no próximo sábado, que é dia 1º de fevereiro. Tá bom? Por hora é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição de vocês. Mensagem no grupo, tá bom? Certo? Qualquer coisa, me chamem aqui. A gente vai se conversando também lá nas nossas aulas individuais. Gente, marquem as dúvidas. Na aula individual, para vocês tirarem dúvida, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, bom final de semana e até a próxima aula. Tchau, tchau.